Essa semana eu ouvi uma história. Estava olhando uma reportagem, chamava assim, Os Heróis de Hoje. Aí eu pensei que era o jogador do Atlético que fez um gol ontem, né? E nós ganhamos. Não é esse herói. Né? Deixa eu só ver aqui se gravou. Aí eu vi a história de um chinesinho desse tamanho. E o título era assim: O homem que evitou 300 suicídios. Não te chama a atenção uma história dessa? Nossa, o que esse rapaz tem? O que ele fala? Deixa eu ver a história, né? E ele fala que lá na China, perto onde ele morava, tem uma ponte muito alta. E que o índice de suicídio lá era muito grande. E ele se indignou com aquilo. Ele falou, puxa, peraí, eu vou fazer alguma coisa. E ele começou a ir nessa ponte e começou a observar. E ele notava que o comportamento de quem ia se suicidar era meio parecido. Uma vez ele estava lá e uma menina começou a escalar a ponte para pular. Ele correu para ela e falou, o que você está fazendo e tal? E a única coisa que ela conseguiu falar para ele foi fome. E a gente sabe que na China isso é muito sério, né? Há muita fome lá, muita gente. E ele resolveu o problema dela, que era simples, vou dar de comer. E daqui para frente eu preciso fazer alguma coisa para que ela não sinta mais isso. E ele começou a notar que não era só o suficiente impedir aquele dia, mas fazer alguma coisa. E aí ele ele decide a fazer uma ronda nessa ponte. Quando ele faz essa ronda, ele começa a observar várias pessoas. E ele vai falando. Então, ele falava assim, olha, quando alguém vai cometer o suicídio, eu falo assim, olha, você está pensando nisso, suicidar e tal, e a pessoa vai falando. Eu pensei em algo, você se importaria se eu te sequestrasse? Você quer pular mesmo, sua vida para você não tem mais valor, eu vou te sequestrar. E ele sequestrava a pessoa, levava no hotel, e lá com um grupo de amigos, ele escutava a pessoa, qual que é o seu problema? E a pessoa falava, e junto com os amigos, ele tentava dar uma solução. Ele falou, olha, isso fez muito resultado. E aí aparece ele lá, de óculos escuros, olhando para o céu, né? Desse tamanhozinho, o título, O Homem que Evitou 300 Suicídios. Então você olha um currículo desse e você fala, nossa, eu não sou nada, né? E eu que achava que era um bom cristão. E pior ainda, provavelmente ele é um ateu, porque na China, a grande maioria, claro que tem cristãos, talvez ele seja, não sei, mas a maioria é ateu. Aí você pensa, nossa, se o cara ateu faz isso, nós então, aí a gente acaba metendo pedra em nós mesmos. E é uma crítica que o mundo tem sobre nós. E você pode até sentir mal. Eu falei, nossa, eu estou longe, esse cara aí. E às vezes nós até pensamos, não, uma pessoa dessa vai para o céu direto, né? Aí eu lembrei do nosso amigo Jó. E hoje o tema da pregação é essa, Jó e seus amigos. Então abre comigo lá em Jó capítulo 1. Jó também tinha um ótimo currículo, fazia coisas incríveis, chamava atenção, sairia em todos os jornais de hoje, na web, ou talvez não, mas na época ele era muito famoso. Então Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, então presta atenção, que eu vou falar aqui não são coisas são simples, mas são tão simples que às vezes parece ser muito difícil de entender. Então diz lá no versículo 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. O livro de Jó está antes de Salmo, tá? Abre no meio, um livro antes. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem.
De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, pensando em Jó, esse era um homem de um currículo impecável, é ou não é? Você olha assim e você fica de novo pequenininho, né? Nossa, olha esse homem, olha o que ele fez. Algumas características de Jó aqui que nós encontramos. Me fala aí algo que te chamou a atenção. Quem era Jó? Um homem íntegro e justo. Nós até cantamos aqui, né? Um homem completo para Deus. Íntegro e justo. Que mais? Que mais chama a atenção? O jovem já era rico. Ele era o homem mais rico do Oriente. Nós vemos um pouco esses homens do Oriente, né? A riqueza, quando o cara é rico, ele é rico. Não é o rico daqui, não, é o rico do Oriente, né? Então, era um homem que, além de temer a Deus e ser íntegro, as pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, Deus está abençoando esse rapaz, porque ele era o mais rico. O que mais nós vemos em Jó? Um pai cuidadoso. Esse era pai, né? Falei assim: olha, eu vou fazer um sacrifício. Primeiro que eu imagino lá os marmanjão, o pai falando: vai todo mundo se purificar agora, né? E os filhos lá obedientes, se purificando. Eu acho legal também que ele era um pai tão cuidadoso que os irmãos parece que tinham uma boa relação, né? Vamos comer lá em casa, não é legal isso? Vem cá, agora é minha vez, semana que vem é lá em casa, hein? Churrasco, sei lá como que era, mas havia uma conexão entre os filhos. E sempre o pai lá cuidando da vida espiritual. O que mais que Jó fazia? Servia a Deus, né? Ele era um homem tão cuidadoso do serviço a Deus, que além de fazer para os filhos dele, ele fazia o quê? Para ele também, né? E a Bíblia fala uma coisa interessante, uma característica aí que ninguém falou, vamos ver quem sabe. Generoso, mas não era essa, o que mais? Evitava o mal. Nossa, ele era um homem que evitava o mal, mas ainda não é isso, que pelo menos me chamou mais a atenção. Oi? Não entendi. Oferecia holocaustos. Tá bem, o que mais? O cara era constante. Porque tudo na vida, o desafio é ser constante, né? Eu posso, de repente, uma época da minha vida, fazer algo maravilhoso. Falar: nossa, isso aí foi. Mas você manter isso, não é assim? Manter é difícil. Quando nós começamos uma dieta no começo do ano e que manteve? Você começa lá arrasando, emagrece, tira foto, todo mundo elogia, mas vamos pôr a balança aqui de novo, alguns não foram constantes. É difícil, e isso chamava a atenção, né? Outra coisa que eu queria que vocês pensassem, é que o livro de Jó, ele abre uma janela espiritual. Parece que Deus permite que nós assistamos a algo que acontece lá no mundo espiritual, não é? Os mistérios. E vamos lá em Jó capítulo 6, continuando no capítulo 1, versículos 6 a 12, para a gente entender agora a saga de Jó. Então no versículo 6 fala o seguinte, do capítulo 1: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. É um texto difícil, não é? Quando você tem acesso a esse episódio,
parece que Deus entrou numa brincadeira com Satanás. Mas depois, quando nós terminarmos, você vai ver como Deus é maravilhoso e o que Deus queria fazer com o próprio Jó. Mas a história é o seguinte: o Satanás chega lá no meio dos anjos. Não sei o que Satanás estava fazendo lá. Não tenho a mínima ideia se isso, não sei, nem é meu ponto aqui. Mas ele chega. E ele começa, e Deus parece que provoca, né? Fala: você viu meu servo Jó? Jó era um servo que chamava atenção. E aí o próprio Deus fala: ele é íntegro e não há ninguém como ele. Uma coisa, irmãos, é eu chegar e falar: ó, eu sou um cara demais. Às vezes a gente não fala, mas bate no peito, né? Pelo menos eu não sou igual fulano. Eu pelo menos faço isso direitinho, eu cuido das minhas contas, eu não cobiço, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Nós temos essa tendência. Eu não xingo palavrão, no trânsito eu estou até melhor. Então isso começa a gerar em nós o quê? Eu sou muito bom, né? Só que o incrível é que Deus fala: Jó realmente é um cara íntegro. Não há ninguém como esse homem. Você viu Satanás? Aí o que Satanás fala? É claro, mexe nos bens deles para você ver. E aí Deus fala: tá bom, está nas tuas mãos. E aí você começa a ler o livro, e você começa a perceber que a ideia que as pessoas tinham sobre Deus é o seguinte: por que Jó era rico? Por que ele era um cara bem sucedido? Porque ele era íntegro. É como que não tivesse muito a ver com Deus. Qualquer um que fosse íntegro e justo como ele, ia obter as coisas que ele obtinha. E aí você vai ver que a trama é o seguinte: quando Jó começa a ser castigado, as pessoas começam a fazer o quê? Ah, você não é quem você era, tem pecado aí no meio. E aí começa todo o dilema, mas Deus está falando: Jó é íntegro, Jó é o cara. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa: esse pensamento dá um nó na nossa cabeça até hoje. Porque quando você vai educar o seu filho, a ideia é essa: ó, fez o certo, você vai receber o prêmio. Fez errado, você é castigado, não é? Isso é uma coisa que permeia os nossos pensamentos. Se você quer entrar numa faculdade, você tem que fazer a prova. Passou? Beleza. Não passou? Não entra. Então a nossa vida, e tudo bem, o mundo é assim mesmo, faz parte. Mas só que a gente pega isso e quer transferir para a nossa relação com Deus, e isso vira um nó. Então, as coisas estavam tão complicadas porque Satanás vai e toca nas coisas de Jó, não é? Ele começa a perder tudo. Primeiro ele perde todos os bens. Depois o que acontece? Perde os filhos, que é uma dor maior. Depois ele perde a saúde. Mas até isso acontecer, Jó ele fica infiel? Não. Jó continua fiel. E parece assim: quanto mais fiel ele é, mais ele sofre. Aí os amigos falam: epa, tem alguma coisa errada aí. Porque você está sendo fiel e não está sendo abençoado, o que está acontecendo? E aí chegam os amigos de Jó. Vamos lá, no capítulo 2, 11 a 13. Até então, irmãos, eu sei que eu e você, a gente tem um entendimento maior porque você lê a história. Mas imagina Jó e as pessoas que estão perto dele, a esposa, vendo um homem fiel perdendo todos os bens, vendo um homem fiel perdendo todos os seus filhos, vendo um homem fiel pegando uma doença que apodrecia a pele, que ele tinha que rascar com cerâmica. Imagina a cabeça das pessoas, o nó que estava virando. Aí chegam os amigos de Jó. Versículo 11. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um à sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele.
durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Irmãos, olha que amigos verdadeiros, não? Você não quer ter um amigo assim, que mesmo, a gente sabe, né, que quando a pessoa tem dinheiro, você tem muitos amigos, não é? Amigos, né? E quando você perde, o que acontece? Some. Mas esses amigos, tá? Falou um aí que tem muito dinheiro e aprovou, eu tô brincando. Mas esses amigos, quando souberam que Jó havia perdido tudo, eles foram, viajaram, se comoveram. E a Bíblia fala que eles cortou o coração deles, né? Eles choram, imaginam, eles ficarem 3 dias sentados junto com Jó, só contemplando a dor dele e sentindo a mesma angústia que ele estava sentindo. Não no nível de Jó, mas pelo menos tentando ali consolar. Bons amigos, amigos de verdade. Aí, o que acontece? Eles percebem que as coisas não mudavam. E Jó sofrendo, e o que acontece? Um dos seus amigos, você vai ver que Jó começa a falar, e ele começa a questionar a Deus. Eu não tenho tempo aqui para ler toda a história, mas seria ótimo se você lesse na sua casa. Inclusive você está nos visitando, nunca leu uma Bíblia, ótima oportunidade para você ler. Quando Jó começa a sentir tanta dor, ele começa a questionar a Deus. E sabe o que ele fala? Eu quero que Deus me convoque para um tribunal, e eu vou mostrar para ele que eu sou inocente. E aí ele pensava, mas como que eu vou convocar Deus? Onde mora Deus? Como que eu vou ter acesso a ele? E ele começa a falar como eu e você falaríamos, mas Deus, se eu estou fazendo tudo certo, por que essas coisas estão me acontecendo? E eles começam e Jó, sentindo a dor, começa a questionar a Deus em um nível muito forte, porque eu sinto dor. Quando de nós não questionamos a Deus por causa do sofrimento? Por que esse mundo está assim? Por causa do sofrimento. Eu nem vou entrar nesse tema, porque não é um tema fácil, é um tema difícil, mas existe essa pergunta. E aí nós queremos colocar Deus na berlinda. Tem até aquele filme A Cabana, né, que tem um pouco disso. Mas Jó começa a falar. Aí quem entra em ação? Os amigos. Olha lá no capítulo 8, versículo de 1 a 7. Jó fala, Jó reclama, Jó questiona a Deus e tudo mais. Aí um amigo dele fala assim, então Bildade de Surá respondeu, até quando, isso é no capítulo 8, versículo 1, agora eu vou no versículo 2, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval, acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Irmãos, eu pergunto a você, faz sentido o que ele falou? Faz muito, para mim faz. Fala assim, ó Jó, você está nessa aí, porque você pecou. Seus filhos morreram por causa do pecado deles. Se arrependa, seja íntegro e justo e volte à posição que você estava antes. Por que faz sentido? Porque é a maneira como nós pensamos. É a maneira como eles pensavam. Aí o amigo dele fala, bom, eu aprendi que se você não se comportar bem, você é castigado. Se você se comportar bem, você é abençoado. Então o que está acontecendo aqui? Jó se comportou mal e ele está sendo castigado. Não é culpa de Deus. É você, Jó. E qual é a acusação que ele fala para Jó? Você precisa ser o quê? Íntegro e puro. Jó era íntegro e puro? Era. O próprio Deus afirmou isso. Não era o que estava acontecendo. Então o que nós temos que aprender aqui? Às vezes, irmãos, tem coisas que nós pensamos que sabemos e não sabemos. Às vezes nós queremos ajudar alguém e falamos de uma maneira que não é certa por sua falta de conhecimento sobre Deus. É tão importante nós conhecermos quem é Deus.
Às vezes nós aprendemos algo, você tem uma chave, é assim que Deus age, você quer abrir todas as portas com essa chave. Tanto para um lado como para o outro. Tanto para a lei como para a graça. Não, é só isso aqui, então tem que... E não é assim. E nós vamos aprender aqui com Jó, que tudo isso era para que Jó e seus amigos conhecessem mais a Deus. Já dei um spoiler aqui já. Irmãos, vamos lá para Jó 34. Olha, essa história é tão profunda. Leia depois. Eu gostaria de gastar todo o tempo aqui com essa parte, mas não dá. Mas lembra, os amigos deles falaram coisas que... Olha, eu já vi e eu já fiz, e talvez você faça, pegar algumas escrituras na parte de Jó, onde os amigos discipulam Jó, e usar. E a pessoa, obrigado, e falar duro. No final você vai ver que Deus fala, olha, vocês falaram do que não sabiam, então cuidado com o que você aconselha. Ore muito, é tão importante. Nós temos que formar Cristo no outro, é importante, mas muito cuidado. Porque às vezes a gente pensa que sabe e não sabe. Jó 34, versículo 33. E eu entendo também, irmãos, que nós aqui, nós cristãos, né, aqueles que creem em Deus, nós vivemos tentando defender a Deus, né? Quando vê alguém, a gente questiona, por que do mal? Não, porque o homem, o livre-arbítrio. E você tenta várias questões para tentar defender a Deus, né? E Deus não precisa da sua defesa. Não precisa, Deus, é soberano. O que nós vamos aprender aqui é da soberania de Deus, é o que Jó aprende também. No capítulo 34, versículo 33, fala assim, passaram aí para frente? Quanto a você, deveria... Outro amigo de Jó, e amigão. E amigo mesmo, não estou falando de amigo superficial, não, amigo mesmo. Olha o que ele fala para Jó. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Irmão, Jó estava passando por conflitos enormes, os filhos morreram, perdeu todo o dinheiro, uma doença horrorosa. Mulher falando para ele, amaldiçoa Deus e morra. Eu até entendo porque ela falou isso. Imagina a dor dessa mulher de perder os filhos, de perder tudo, de ver o seu marido lá apodrecendo. Amaldiçoa e morre, cara, não dá, não está dando certo. E aí chega nesse ponto, o amigo fala, olha, você é culpado. Você acha que Deus vai te recompensar? Confessa o seu pecado. E nós muitas vezes somos assim uns com os outros. Você está sofrendo porque você é culpado, você merece a sua culpa. E talvez essa é a grande crítica que o mundo tem com a igreja, um lugar onde nós deveríamos dar amor, porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar mesmo. É um lugar onde as pessoas vêm e se sentem culpadas. E aqui o amigo de Jó estava falando exatamente isso, você é culpado. Confessa aí, fala o que você fez. Imagina um homem que é íntegro, que sabe, olha, eu não entendo o que está passando. Porque do outro lado, o que acontecia com Jó? Ele confiava demais em seus atos. Falou, não, eu sou um cara íntegro. Talvez quando eu falei lá do chinesinho, que vai lá e salva um monte de gente, você fala, tá vendo? E tem cristão que não faz isso. Você vai chegar à conclusão que e daí? No final das contas, todo mundo precisa de um Salvador, que é Jesus. Se eu for começar a falar, olha, só pode estar aqui quem é igual a esse chinesinho, eu vou ser o primeiro a sair. Se eu for falar que a igreja é feita de homens que se baseiam em seus atos de coragem, de amor e humildade, e é por isso que nós somos cristãos, vou rasgar a cruz, porque se é pelos nossos atos, para que Jesus então? Se é o bonzinho lá, o cara que é demais. E sabe quem pensa assim, irmãos? São os espíritos. O espiritismo, a fé baseia nisso. Você é cego? Você nasceu cego porque lá na outra reencarnação, você foi muito mal. Você foi muito mal. Então você vai pagar. Olha que cruel, você vai pagar pelos seus pecados. E você pensa, eu mereço. Realmente eu mereço. Aí o cara que pensa assim, bom, eu não quero vir cego na outra geração.
Então o que eu vou fazer na reencarnação? Eu falei, era uma piada a minha reencarnação, viu? O Joca falava muito isso para quem não sabe. Quem conheceu o Joca sabe. Então ele fala assim, olha, eu não vou querer nascer cego. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o bem. Então, se nós formos entrar nesse processo, não precisamos de Jesus. Porque se está na minha mão, eu faço bem, sou recompensado, faço mal, sou castigado. Nós estamos igualzinho aqui, ó. Então cuidado você que acha que fazendo coisas você vai garantir a sua salvação. E esse é um ponto aqui que a gente vai chegar. Então, irmãos, basicamente o amigo de Jó está falando assim, olha, para aplacar a ira de Deus, você precisa fazer as coisas. Senão não tem conversa. Porque era a maneira como ele enxergava Deus. É muito ruim, irmãos, quando nós não crescemos no nosso relacionamento com Deus. Você vai ter uma noção errada sobre Deus. Precisamos orar, precisamos permitir ajuda, porque só assim que a gente cresce, a gente fica parado. E Deus vai se revelando através de nós. E tem a graça, a misericórdia, o Espírito Santo, tantas coisas que nós temos a nosso favor, para crescer no nosso conhecimento de Deus. E aí, lá em Jó 38, os objetivos de Deus são alcançados. Abre lá no capítulo 38, versículo de 1 a 4. Está dando para entender, irmãos? Nós estamos pegando um livro de 42 capítulos e resumindo, eu espero que você consiga, depois de estudar na sua casa, meditar sobre o que eu estou falando. Em Jó capítulo 38, versículo de 1 a 4, olha que incrível, Deus alcançando os objetivos na vida de Jó. Jó estava lá reclamando, debatendo, houve troca de acusações entre Jó e seus amigos, e aí quem se pronuncia agora? Deus. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Você já brincou no colégio quando um dava fora no outro? Você lembra? O cara falava um negócio e o outro falava, vixe! Você lembra? Quem lembra aqui? Lembra ou não? Quando um dava um fora, falava, responde agora. Aí o outro, mas não sei o que. Aí o pessoal, a torcida, vixe! Aí o outro respondia, dava uma resposta maior. Aí os outros falavam, vixe! Nunca? Bom. Eu acho que eu estou ficando velho, meus exemplos da infância não valem mais. Mas se eu tivesse lá, né, e os amigos escutassem Deus falar isso com o Jó, eu falaria o quê? Bish! Nu! Aqui é o nu, nu! Responde agora. Mas Jó, Deus olha para Jó e fala assim, eu vou te fazer uma pergunta. Olha que pergunta simples, né? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Onde? Qual que é a resposta? Depois, essa foi a mais simples. Depois você vê várias perguntas que Deus faz a Jó. Jó não tem uma resposta. Olha só aquele homem que é íntegro, aquele homem que faz tudo certo, que agradava a Deus, que estava preocupado. Sabe como Deus trata Jó? Você é um simples homem, Jó. Sabe esse chinesinho que você viu, ele é um simples homem como eu e você. Jó é um simples homem como eu e você. Os atos que eles faziam não dava mais ou menos no ibope de Deus. Você é um simples homem, Jó. Você vai aprender agora. Me responda isso. Irmãos, às vezes nós somos tão arrogantes com Deus, achamos que descobrimos a roda, né? Achamos que sabemos demais e que se não fazemos assim está errado, tem que ser daquele jeito. Onde você e eu estávamos quando Deus criou a terra? Onde tudo foi criado. Nós que queremos defender, não é assim, é desse jeito. Não, a Bíblia, ela não é mais atual, vamos mudar isso aqui, agora os tempos mudaram. Onde você e eu estávamos para falar isso? Quando Deus criou. Deixamos a Bíblia, a Bíblia não é mais autoridade, porque a gente fala, não, a Bíblia não é atualizada. Onde eu e você estávamos? Então nós somos tão pequenos e queremos falar coisas grandes que nem sabemos.
Onde eu estava quando Deus decidiu que algum feto seria gerado na barriga de uma mulher, para você falar, tira? Onde eu e você estávamos? Então eu presencio um mundo que quer dar as ordens, e Deus fala, vocês são simples homens. Pode fazer o que você fizer, pode se achar bom, pode se achar que luta por isso, por aquilo, não me toca isso. Simples homens. E aí Jó fica sem resposta. Depois você lê, lá no capítulo 42, de 1 a 6, olha o que Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha que aprendeu Jó. Irmãos, tudo isso aconteceu porque Deus queria se mostrar para Jó. Jó, com toda a sua integridade, com toda a sua constância, com todo o seu sacrifício, ele não conhecia Deus perfeitamente. E ainda, é claro, é difícil você chegar nisso, mas ele só conhecia Deus pelo ouvir. E sabe o que ele fala? Agora meus olhos te contemplam. E o mais impressionante é que ele fala de maravilhas. Nós não vemos Jó falando, nossa, credo. Ele fica maravilhado com Deus. E aí o que Jó fala? Ele fica se defendendo, mas eu sou justo. É isso que ele fala? Olha o que ele confessa. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó precisava se arrepender na maneira como ele enxergava Deus. Talvez ele confiasse em seus atos de bondade, em seus atos de justiça, e ele, depois que ele lida com tudo aquilo, que ele vê quem é Deus, ele se arrepende, ele se quebranta, e ele fala, agora eu consigo enxergar a Deus. E olha lá no capítulo 42, versículo 7, no mesmo capítulo, versículo 7, seguindo aí, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temar, estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. No final, quando Jó assume que ele não é nada, que Deus é maravilhoso, que quem é ele para questionar os atos de Deus, Deus fala, agora vem cá, amigos, vocês falaram do que não sabiam. E só não foram castigados porque Deus é misericordioso e falou, vou pedir para Jó orar por vocês e eu vou perdoar vocês. Então, irmãos, quem não aprendeu com essa história aqui? Imagina como foi difícil para eles mudar essa chave. Falar, rapaz, eu que achava que era assim, e eu que achava que estava acertando, estava pisando na bola. Então é tão importante que eu e você nos acerquemos a Deus, para conhecê-lo melhor. Não acho que você já conhece a Deus. Um homem como Jó não conhecia Deus. Eu não posso achar, eu vou aqui, eu estou na frente da igreja, eu prego que eu conheço. Eu não conheço. Estou conhecendo. Quando você começa a olhar nisso, nós nos humilhamos, como Jó se humilhou. Fala, Deus, quem sou eu? E aí vamos começar a aprender de fato o que Deus quer nos ensinar. Então o que nós podemos aprender até aqui? Primeiro, como nós somos parecidos com Jó, não? Como nós queremos que nossos atos de bondade, de justiça,
Ganhem a Deus, mandem em Deus. É uma teologia da prosperidade disfarçada. Eu faço isso, meu casamento dá certo. Eu faço isso, meu filho vai se tornar um cristão. Eu faço isso, faço aquilo outro, as minhas finanças vão ser abençoadas. E começamos a colocar toda a nossa força em nossos atos de justiça. E sabe o que Deus está falando para você? Pobre de você, não é isso. Nós confundimos, irmãos, santificação com a salvação que já foi dada por Cristo. A Bíblia fala obedecer, claro que ela fala, mas é uma resposta ao sacrifício de Jesus. É uma resposta à graça, não algo para você tomar de Deus, para você mandar em Deus. E cuidado com o que você fala, é outra coisa que eu aprendo aqui. Os amigos de Jó. Cuidado com os conselhos que você dá. Será que Deus realmente acha isso que você está falando com tanta... Às vezes nós pegamos um versículo e pá, jogamos no seco. Você não estuda o contexto, você não está orando, você vai encontrar com alguém e fala do seu pensamento. E eu olho isso e me humilha, porque eu preciso demais de Deus. Porque eu estou falando de alguém e eu estou na mesma. Irmãos, está todo mundo aqui na mesma. Está todo mundo aqui, não tem ninguém que é santo. Talvez somos santos porque somos separados, escolhidos, né, como a Bíblia fala, mas não no sentido que você está se santificando. Ninguém se auto-santifica. Senão você está na igreja errada, na doutrina errada. A própria, irmão, justiça própria é inimigo número 1 do Evangelho. Se você acha que os seus atos de justiça vão te salvar, você está errado. Abre em Filipenses 3, pode até já fechar o livro de Jó, vamos lá para Filipenses 3, para a gente concluir o que Paulo falava. Eu às vezes eu me confundo, eu falo, poxa, a Bíblia nos fala para fazer tantas coisas, né? E a gente faz e quer agradar a Deus, só que como a nossa natureza humana é tão ruim, a gente começa a se orgulhar por isso. Puxa, eu venci isso aqui. Olha, eu era assim, não sou mais. Eu lembro que uma vez eu pensava, o que eu fiz que Deus, de tão legal que Deus me escolheu? E você sabe o que eu encontrei? Pior é que eu encontrei. Eu falei assim, foi aquela vez, acho que eu lembro de uma vez, eu tomei alguma decisão em que eu coloquei Deus, no meu entendimento, Deus em primeiro lugar. Eu falei, foi aí que eu chamei a atenção de Deus. Foi esse ato de bondade que Deus... esse rapaz... Quando eu cresci no Evangelho, eu falei, que ridículo. Que imbecilidade. E como Deus foi misericordioso comigo. Irmão, alguém tem coragem de falar assim, Deus, eu te agradeço porque eu te escolhi? Deus nos escolhe. Olha o que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidando com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Imagina Paulo falando isso. Eu quero aprender, eu quero conhecer a Cristo. Não ponho mais a confiança na minha carne. Alguns de nós, talvez, se vier aqui contar as histórias, nossa, você fez isso? Uau, eu não tenho coragem de fazer isso. Às vezes eu conto do meu batismo, nossa, você fez isso? Às vezes eu conto como eu fui missionário, né? Largamos tudo. Mas não é nada. Não foi isso que me salvou. Não foi por isso que Deus me chamou. E eu temo, irmão, se nós somos pessoas que colocamos toda a força na nossa carne. Quando nós estamos chamando a voltar ao discipulado, não é para colocar a força na carne. É por entender que nós precisamos tanto uns dos outros, que somos tão pequenos, que Cristo ainda precisa ser formado em nós. Então ajudemos uns aos outros, mas isso não tem a ver com a sua salvação. Quem salva é Cristo, não é discipulado. Nunca, se você vê alguém defendendo isso aqui, nem faça. Ninguém vai fazer porque, olha, é regras da igreja, senão eu não vou para o céu. Senão você vai cair no esquema de Jó. Vou fazer porque isso agrada ou desagrada a Deus. E fica tão longe. O que nós queremos como igreja é ajudar uns aos outros. E a não pôr a nossa esperança na nossa carne. Eu e você não conseguimos com a nossa força. A nossa fé, irmãos, procede de Deus e se baseia na fé em Cristo Jesus. É isso que te mantém de pé. Sabe em João capítulo 9, de 1 a 2, não precisa ir lá a sua nota. Sabe aquele episódio onde os discípulos veem um menino, um homem cego. Aí eles falam assim, ô Jesus, ele é cego por causa dos pecados do pai dele ou por causa dele? O que Jesus fala? Vocês lembram? Isso, não, ele fala nem uma coisa nem outra, ele é cego. Olha só que, não sei se você já pensou no forte que é essa afirmação. Ele é cego para que Deus mostre a sua obra nele, para que Deus seja glorificado nele. Em que uma cegueira glorifica alguém? Mas Deus sim. E esse homem é curado, e por causa do testemunho dele, Jesus é glorificado. E ele reconhece, olha, Jesus é o Filho de Deus. Então cuidado para a gente não ter essa visão errada, distorcida, de achar que são nossos atos. Olha Romanos 5, de 6 até o 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Irmão, nessa escritura, alguma vez o homem é levantado aqui? Deus nunca contou conosco para nos salvar. Porque ele fala, quando você estava fraco, eu te escolhi. Isso é para tirar de nós todo o orgulho. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém. E não há causa mais importante a ser defendida do que o Evangelho. Você pode defender causas nesse mundo, vão acabar, esse mundo vai acabar. E a alma, o que aconteceu com ela? E aqui Paulo fala claramente, olha, quando éramos fracos, fomos escolhidos. Deus demonstra seu amor por nós. Fomos justificados por seu sangue. Seremos salvos da ira de Deus. Irmãos, Deus é um Deus de ira também. A gente não fala muito isso. Imagina você convidando alguém, eu queria te comunicar que Deus é um Deus de ira. Deus é um Deus, a Bíblia está falando. Ele é um Deus de amor, de verdade, mas ele é um Deus irado.
E eu já falei sobre isso. Eu quando vejo algo errado no meu filho, eu fico irado, porque eu quero destruir meu filho? Não, porque eu quero tanto que ele consiga, eu quero tanto que ele seja um homem cada vez melhor, que quando eu vejo um pecado, um erro, eu vou com tudo. Se eu não sentisse isso, eu não seria pai. Quando Deus olha o nosso pecado, você acha que ele fica assim, pecou, né? Ele fica irado. Ele sabe da destruição do pecado na nossa vida. E ele vai com tudo. Só que na hora de nos castigar, ele lembra, mas esse aí Cristo já pagou por ele. A conta está paga. E aí vem a santificação, e aí vem os irmãos, aí vem o Espírito Santo, para te levar ao arrependimento, para que você seja parecido cada vez mais com Cristo. Independente da salvação. Porque não é o que eu e você fazemos, é o sangue de Cristo. No final é isso. Se você é banhado ou não. E você que está nos visitando, se nem sabe da importância do sangue de Cristo, a ira de Deus vai chegar e vai te pegar. É tempo de você ir para Cristo, porque Ele é que salva. Você pode vir todo dia na igreja, você pode dar sua oferta, você pode fazer o que for, isso não te salva. Você pode ser o Jó 2 aqui para nós, não te salva e não te faz ser conhecedor de Deus. Então é complicado e assim, porque por incrível que pareça, nós queremos ter o domínio. Não, eu quero fazer, eu vou. E confundimos. Para a gente terminar aqui, Efésios 3, de 8 a 12. Embora, eu vou ler rápido aqui, você pode só anotar. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantida oculta em Deus, que criou todas as coisas. Presta atenção agora nisso aqui. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Quando eu li isso aqui, a autoridade das regiões celestiais, para onde que eu fui? Para aquele momento de Jó. No capítulo 1, quando a gente abre e a gente está lá diante dos anjos, né? Diante de Deus. E eu pensei aqui, Deus, por meio da igreja que somos nós, quis mostrar aos anjos a sabedoria dele. Olha lá como eu vou unir gentios e judeus, pecadores, pessoas diferentes, debaixo do sangue do meu filho. Então a igreja, irmãos, é a maneira que a gente demonstra lá no céu e aqui na terra a glória de Deus. Então venha, participe, dê valor, porque é a maneira que você glorifica também a Deus. Não é para garantir nada, é para honrar o nosso Deus. Não é para defender uma placa de igreja, mas é para glorificar a Deus. Porque senão vá a qualquer lugar, faça qualquer coisa, fique em casa. Tem tanto poder quando a gente se reúne para glorificar a Deus e mostrar, olha a sabedoria de Deus. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, mas tudo isso é lixo diante de Cristo. Tudo isso não tem valor diante do Evangelho. São coisas desse mundo, ok. Mas comparado, olha o que Paulo fala, comparado com o Evangelho, eu descartei. Então, irmãos, que nosso conhecimento sobre Deus cresça, que você lembre de que Jó foi um homem que aprendeu, não pelo que ele fazia, ou ele conheceu a Deus não pelo que ele fazia, mas conheceu a Deus pelo que Deus fez por ele. Olha o que Deus fez para levar esse homem ao conhecimento, que seja a prática em nossas vidas. Que você cresça o conhecimento de Deus, irmão. Saia daqui, pense, leia o livro que eu estou sugerindo, leia as Escrituras com mais calma, tenha discipulado, porque eu vou te falar, a glória de Deus é revelada quando pessoas diferentes, pecadores, se unem para formar Cristo um no outro. Isso glorifica a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado porque a gente está aqui, a gente reconhece que nenhum ato ou esforço humano pode nos salvar da tua ira. Não porque o Senhor é injusto, mas porque nós somos pecadores.
E às vezes a nossa maneira de enxergar as coisas é como os amigos e o próprio Jó enxergava antes de te conhecer. Achamos que somos abençoados porque merecemos e que somos castigados porque merecemos. E no final, Pai, a gente sabe que nós merecemos é o castigo, mas que isso não acontece por causa da Tua misericórdia. Ajuda-nos a reconhecer como Jó, que somos tão pequenos diante do Senhor. Mas também, Pai, ter a alegria de que, mesmo sendo tão pequenos, o Senhor nos amou e nos escolheu e entregou o Seu Filho por nós. Então, que Cristo seja a resposta para nossos anseios, para nossas dúvidas, para as injustiças. Pai, que a gente possa pregar um Cristo que salva, um Cristo verdadeiro, que Te glorifica com o sacrifício que Ele fez. Pai, nos ajuda a formar Cristo uns nos outros. Pai, nos ajuda também a sermos humildes e falar aquilo, não que vem da nossa cabeça, mas daquilo que Teu Espírito Santo tem nos revelado por misericórdia. Louvado seja o Senhor e fica conosco, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.